Meio-dia, 32 minutos. Agora vamos ao debate do dia aqui no Meio-Dia em Pauta. O novo índice de percepção da corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional, mostra que o Brasil repetiu o pior resultado da sua história. Apenas 35 pontos em uma escala que vai até 100 e a posição de número 107 nesse ranking mundial que vai até 180. Ficamos abaixo da média global, abaixo das Américas e lado a lado com países que vivem crises institucionais profundas. Esse relatório fala em crime organizado infiltrado aqui no Estado, escândalos de macrocorrupção, cita caso Banco Master, e aponta um Congresso que controla fatias bilionárias do orçamento por meio de emendas, aproximadamente aí 60 bilhões de reais. A pergunta é: como que o Brasil chegou até aqui e o que precisa ser feito para a gente sair desse buraco? Inclusive, é um tema que a gente debate sistematicamente aqui no Meio-Dia em Pauta com esses caminhos, né, Paulo Leite? Caminhos que dependem também da política, mas aparentemente muita gente não está querendo, digamos assim, trilhar os novos rumos dessa estrada. Como é que é a sua pergunta? Como a gente chegou até aqui? Sim. Por culpa nossa, absolutamente nossa. Vamos parar de tirar a culpa e dizer que a corrupção é endêmica, que a nossa formação e colonização nos induziu a... É culpa nossa. É a culpa do processo de desenvolvimento, do baixo desenvolvimento de cidadão que tem o cidadão brasileiro. Eu, você, nós. Primeira pessoa do plural, para não dizer que a gente está fora da história. Porque, veja bem, você conviver com corrupção da maneira que nós convivemos no Brasil, e o Brasil tem até quem faça elegia à corrupção. Corruptos no Brasil são vistos com admiração. Corruptos, aqueles que vão, por exemplo, às festas ou à periferia na atitude política, distribuindo dinheiro, ou às festas ostentando, são corruptos que têm carteira de identidade, endereço, telefone, tudo registrado como corrupto, certidão de nascimento, e são vistos com admiração pela população. E nós temos o hábito das pequenas corrupções. Então vamos lá. O hábito brasileiro da pequena corrupção está arraigado na gente. Isso sim é endêmico. Essa pequena corrupção brasileira da prática do dia a dia é endêmica. E ela é indutora dos atos de maior volume de corrupção. Claro que é. Agora, o que a gente tem que fazer? Os processos, por exemplo, em que a gente vê apontados aí pela Transparência Internacional, que falam nos casos de corrupção por desvio, na má gestão pública e na distribuição de emendas parlamentares que são feitas por compadrio, por interesses pessoais, para desvio de dinheiro. Eles chamam até de captura do orçamento. Captura do orçamento. O deputado federal que você votou, que eu votei, e que capturou o orçamento, vai receber o seu voto agora na próxima eleição outra vez. Porque ele é amigo do seu amigo da pelada. Porque ele recebe a indicação da sua tia véia do WhatsApp. E o relatório aponta que esse fenômeno, esse modelo, também avança para estados e municípios, viu, Paulo Leite? Estados e municípios que também já adotaram o mesmo caminho. Ora, se a matriz já tem esse comportamento, por que não as filiais? As filiais vão adquirir o mesmo comportamento. Até porque nós não temos o pacto federativo para o bem, mas temos o pacto federativo para o mal. Esse é o grande problema brasileiro. E com relação ao crime organizado, vamos tirar a roupa de virgem dentro da casa de prostituição. Não dá. O Brasil é um lugar propício ao crime organizado. O crime organizado forma advogados e médicos, porque os advogados e médicos patrocinados pelo crime organizado vão estar dando segurança jurídica àqueles que cometem os atos pelo crime organizado, e se porventura, porque estão sempre envolvidos em questões de brigas, rivalidades e outras questões, tiverem que usar um hospital, serão atendidos por médicos do próprio crime organizado. Mas mais do que isso, eles elegem prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, presidentes da República, deputados federais e senadores. O crime organizado
faz parte da lógica do Estado brasileiro. E nós fazemos questão de ir ao cinema para assistir um filme que traz o bandido do crime organizado como o grande herói. Salve, salve o povo brasileiro. Não reclame da corrupção, porque essa é responsabilidade toda nossa. Primeira pessoa do plural. Antes de passar a fala para o Gustavo, só destacando aqui alguns pontos destacados positivamente nesse levantamento: atuação técnica da Receita Federal e do Ministério Público, uso de inteligência financeira em operações como a Carbono Oculto e a rejeição no Senado da chamada PEC da blindagem, que poderia dificultar investigações. Mas aponta também, Gustavo... Pois não, Paulo? Eu preciso fazer um comentário desses 3 fatos que você mostrou. Todas as nossas ações aqui, elas vêm para tapar buraco. Elas vêm depois que o bandido arrombou a porta, a gente bota a tranca. E a PEC da blindagem só não passou porque houve uma revolta, uma grita popular que deixariam deputados e senadores que ficaram caladinhos com a PEC da blindagem no primeiro momento numa situação muito delicada. Então, tudo isso que é apontado como positivo é positivo, sim, pelo fato final, mas não é virtuoso, é só positivo. Agora sim, Gustavo Andrade, até porque uma das fragilidades institucionais do país apontadas aí no ranking da corrupção envolve justamente falhas no sistema financeiro. O que fazer para mudar essa realidade e galgarmos uma posição melhor nesse ranking a partir do ano que vem? Deixa eu começar pela conclusão, né? Se a gente fica falando, nossa, o custo de capital é tão ruim, etc. A gente discute o lado da produtividade, a gente discute o lado de outras coisas, mas a gente também tem que discutir o lado da institucionalidade, como a gente já tem buscado fazer. Só que o lado da institucionalidade, né, eu vou separar em duas frases, é assim, né, uma coisa tem a ver com a complacência, né, que é essa palavra a gente já falou algumas vezes, o Paulo acabou de colocar, né, essa coisa como um todo. Assim. A verdade é que a gente se julga, né, melhores do que de fato nós somos. Isso é um ponto. Mas só que eu acho que tem uma outra coisa que se chama fazer memória. A gente tem um problema de memória grande. Nós, brasileiros e a América Latina como um todo. E o que eu quero dizer com isso? Assim? A gente precisa de ter eventos nocivos, como agora né, a questão do Banco Master, para reacender que existe um problema. Porque enquanto não acontece isso, todo mundo fala assim, foi só isso, foi só aquilo, foi só um pouquinho, foi só aquela coisa e etc. E o processo institucional brasileiro, razoavelmente, é um processo que permite que a memória acabe, né, assim, entre aspas. É um processo que o Pacto Federativo permite isso, por exemplo. Né? É um processo que essa separação, né, de como que o dinheiro sai entre municípios, né, e federalização, como União Federal e etc., passando para os estados, permite que a gente não tenha memória suficiente para poder fazer isso. Mas por que a gente não faz memória? Porque a gente acha que isso não impacta a gente. Né? A gente acha que a gente está olhando isso de fora. Tem aquela coisa, tem uma brincadeira lá, não sei se é poesia ou alguma coisa, você fala assim, olha, um dia eu acordei e vieram lá no meu prédio e pegaram o cara do 3º andar. Eu não me dei importância porque eu não era aquela pessoa e tal e etc, então não me atingiu, então não me importa. Aí fizeram a mesma coisa com o cara do 5º andar, do 6º, 7º, tal. Quando terminou todo mundo, eles vieram e me pegaram. Falei, mas uma hora chega, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, a gente vive num mundo em que a gente tem respaldo de efeitos de transbordo. As coisas nos impactam muito mais do que a gente necessariamente acha que impacta. E o mais legal de fazer memória é assim, o caso Master, por que está todo mundo discutindo? Nossa, não pode e tal, e sei lá o quê. Mas ninguém está discutindo qual que de fato é o efeito que está acontecendo na vida específica da coisa. Tem a ver com os questionamentos, né, que você acabou de colocar. Como é que o sistema financeiro nacional deveria estar, né, ter se priorizado em proteção muito melhor do que, né, antes disso? E por que aconteceram essas falhas? Né? Agora o seu CDBzinho lá, que você tinha um pouquinho de poupança, que você tinha 130% de CDI, você não vai ter mais isso. Né? E assim, eu acho que essa ideia do fazer memória tem tudo a ver com corrupção. Né? Porque a gente esquece as coisas. Isso é o problema do eleitor mediano no Brasil, inclusive. Porque se a gente tem que falar de complacência, com quem que a gente elege, e são essas pessoas que, de fato, têm promovido processos corruptos, né, de captura do Estado e com efeitos nocivos ao longo do tempo,
né? A complacência tem a ver com não lembrar, né, das coisas, ou tentar fingir que a gente não lembra. E isso é um processo econômico que a gente deveria ter ajustado há muito tempo atrás. E como que é o ajuste desse processo, né, de fazer memória, entre aspas? Entender as coisas que estão ao seu entorno, coisa que a gente não busca entender. Né? 2, a gente deveria ter pelo menos, né, a capacidade, né, mínima, que eu falo assim, né, de julgar o que é certo, errado, né, fora necessariamente da lei. A gente olha para a lei e a gente esquece o que é certo e errado. Isso é um processo econômico como um todo. Né? Isso é uma coisa meio que smithiana ao longo do tempo. Né? Mas assim, desculpa a franqueza, né, que eu acho que a gente trata esse tema como um tema secundário, a não ser que apareça uma coisa específica para nos lembrar que agora eu preciso voltar a discutir isso. E aqui que está o grande problema. Se a gente só discute os problemas, né, de maneira a tapar buraco no curto prazo e não olhar no longo prazo, o nosso processo econômico ele vai estar sempre falho ao longo do tempo. E é só isso. Ele vai estar sempre falho ao longo do tempo. Né? E de novo, né, corrupção não é uma coisa brasileira, não é uma coisa da América Latina. É uma coisa razoavelmente, né, da sociedade como um todo, mundo afora. Né? Mas como que cada um toma, né, a chancela de resolver esse problema, aqui que eu acho que está a grande diferença. Só citando a coluna do Bruno Caraza da semana passada, uma coluna com uma coragem excelente, que ele fala o seguinte: sim, a gente tem que prender as pessoas do Banco Master. Sim, a gente tem que prender as pessoas de sei lá quem. A gente coloca um custo muito baixo para esse processo. Muito baixo para esse processo. Enquanto a gente achar, né, que a gente não deveria resolver esse custo, porque, de novo, a gente não faz memória como a gente deveria fazer, a gente está com um problema que a gente não sai, infelizmente. Vladimir Mayakovsky, um poeta russo, disse: na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, nós não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E aí, já não podemos dizer nada. E tem várias versões, né, desse texto que vai sendo adaptado. Eu peguei aqui uma fala de Martin Niemöller. Ele era um pastor que apoiava Hitler, depois se tornou um crítico e acabou preso em um campo de concentração. E ele escreveu o seguinte: primeiro levaram os comunistas, mas não me importei porque eu não era comunista. Em seguida, levaram os sociais-democratas, mas não me importei porque eu não era um social-democrata. Depois levaram os sindicalistas, mas eu não me importei porque eu não era um sindicalista. Então, levaram os judeus, mas não me importei porque eu não era judeu. Finalmente, vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. Vambora, né? Obrigado, Gustavo.